livro de Samuel, capítulo 13, verso 14, diz o seguinte: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado, Senhor, que seja chefe sobre todo o seu povo. É um texto maravilhoso. É algo assim fantástico. É desse camarada que nós vamos falar hoje. Por quê? Há uma confusão na igreja de que quando nós pregamos a graça, a justificação pela fé, aquela que Jesus pregava e que era odiado por isso, era perseguido por isso, por quê? Dava-se a impressão de que Jesus estava liberando a zona. Jesus não condenava, Jesus não julgava, Jesus não colocava prazos, normas e regras na vida de ninguém. As únicas pessoas que Jesus desceu mesmo a pancadaria celestial foi com a igreja, ou na igreja, ou com os membros e líderes da igreja. Esses tomavam pau. Homens como Nicodemos, que era um comportamentalista nato, de primeira linha, primeira ordem. Jesus não tinha nada que falar contra ele. Mas quando ele diz para um homem que guardava o sábado, devolvia dízimo, ia para a igreja, estudava a Bíblia, orava, jejuava, que é o que os crentes acham que é o que agrada a Deus, ele esqueceu de olhar para aquele que estava à sua frente, que agradava ou agradaria a Deus, que era o próprio Jesus. Quando Jesus fala para Nicodemos, viu, Silvia, aquele rapaz que falou sobre Nicodemos, convém que você nasça de novo? Na concepção desse rapaz, nascer de novo é ser melhor, é guardar lei, tudo isso ele já fazia. Então o confronto com Nicodemos, que eu não vou falar de Nicodemos, vou falar do rei Davi, mas é bom deixar isso como introdução. O conflito e o confronto com Nicodemos era que ele não deixava e resistia à habitação do Espírito nele. O Espírito estava rondando ele. O Espírito estava mostrando as benesses da graça de Jesus. Mas Jesus deixava todo mundo muito louco. Por quê? Porque ele perdoava tudo e todos. Ele chamava bandido, ladrão. Ele se reunia com prostitutas, jantava com viados, com lésbicas. E Jesus nunca falou para nenhum deles: você precisa nascer de novo. Por que Jesus não falou? Só falou para o religioso, para um líder da sua igreja. Porque eles se escondiam atrás das flores sem o fruto. E os pecadores no qual Jesus não pegava no pé, eram pessoas que eram o que eram. A prostituta estava lá, ela era uma prostituta. Ela não chegava em Jesus e falava: Jesus, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, estou devolvendo o dízimo, Senhor. Não. E todos pegavam no pé de Jesus, porque Jesus não seguia a norma moral da igreja, que é o que acontece hoje escancaradamente. É um ódio do pecador, é um ódio do pecado. Ah, mas eu tenho que odiar o pecado. Então você vai odiar você mesmo. Sendo você pecador e hipócrita, tem que se auto-odiar. Portanto, Jesus, desde
sempre buscou pessoas segundo o seu coração. Eu estava lendo aqui na Bíblia o que quer dizer isso e eles colocaram algo terrível. O coração segundo de Deus é um coração que quer fazer a vontade dele. Quem é que faz a vontade de Deus aqui na terra? Davi fez a vontade de Deus. Davi pisou na bola desde que nasceu. Teve uma vidinha ali legalzinha cuidando das ovelhas. Mas depois o homem virou o que virou. Passava o rodo em tudo quanto é mulher que via. E quando estava morrendo, velhinho, ainda deram uma virgenzinha para ele, porque sabia como é que ele era. Casou com um monte de mulher. Pegou mulher para si, matou a família de uma das mulheres. Agora, aonde está o coração de Deus num pecador? Porque a visão reacionária de boa parte da igreja, eu não posso dizer todo mundo, até porque tem pessoas que pregam a graça, a justificação e o amor de uma forma contumaz, sofre por isso também. Você não pode pregar o amor e igualdade. Mas Jesus viveu o amor e a igualdade perante todo tipo de raça, cor, credo. Jesus falou com uma mulher no poço que não tinha nada a ver com o povo judeu, disse a ela, você não tem que buscar a Deus nem no templo judaico e nem no templo da sua cidade. Agora virão pessoas que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E uma mulher segundo o coração de Deus, com 4 maridos e um amante com quem ela morava. Será que Jesus estava aplaudindo a zona, a baixaria, o pecado? Porque ele nunca pegou no pé, ele nunca falou nada para ninguém, a não ser a adúltera que ele diz, vai, não peques mais. Porém, no contexto, as pessoas acham que ele falou, olha, nunca mais peque. Isso é uma imbecilidade, isso é coisa do demônio. Aquela mulher saiu de lá e ela nunca mais pecou. Jesus não queria que ela cometesse adultério porque eles iriam matá-la. Ora, se Jesus disse a ela, vai, não peques mais, por que Jesus não disse aos homens que queriam matá-la, apedrejá-la? Jesus olharia para todos e falava, vão embora e não peques mais. E ainda Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. O que Jesus estava dizendo ali? Além de chamar todo mundo de pecador, como ela perante Deus, talvez perante a sociedade não, mas para Deus ali era, talvez os caras eram pior do que ela aos olhos de Deus, porque ela se jogou aos pés de Jesus. E Jesus era o único que podia atirar a pedra, porque quando ele diz atire a primeira pedra quem não tem pecado, Jesus não tinha pecado, ele podia atirar a pedra. Ele tinha toda a liberdade, todo o poder de jogar uma pedra na cabeça dela. Eu não tenho pecado, você é pecadora. Mas ele não o fez. Ele falou para ela, não cometa adultério mais, vai, não peques nesse caminho, porque senão eles vão te pegar, eu não vou estar aqui, eles vão te matar. Não é, Sônia? Então, veja bem, ela saiu dali e continuou pecando, continuou pecadora. Quiçá, como diz os antigos, ela não traiu novamente. Quem pode garantir que essa mulher não adulterou de novo? Isso acontece na vida de todo mundo. Mas a igreja, grande parte dela, diz que nós temos que pedir perdão, se arrepender e não pecar mais. Ora, o que é não pecar mais? O mesmo pecado? Então eu tenho que pecar um pecado novo?
Essa é a ideia da maioria das pessoas. E tem pessoas que caem no mesmo pecado, como o rei Davi caiu. Ele persistiu dia após dia, ano após ano, em cima de pecado escancarado, de adultério, assassinato, mãos cheias de sangue, adorava matar em guerra. Era um terror. Mas o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Eu sei que você está louco para saber. Ou está louca para saber. O quê? Quando Davi foi confrontado pelo sacerdote, que disse a ele: Davi, um homem milionário, tem milhares de ovelhas, chegou em nossa cidade e um pobre camponês tinha uma ovelha, ele tomou a ovelha do camponês e sacrificou-a e fez um churrasco, uma festa. Davi falou: o quê? Ele falou: exatamente, Deus mandou eu te falar. E você, como rei, eu queria saber de você o que nós devemos fazer com esse camarada, com esse milionário. Irado, Davi disse: tem que matá-lo. Tem que destroçar esse cara. Onde ele está, que eu mesmo vou pegar com as minhas mãos. Aí o sacerdote disse: Davi, esse milionário é você. O semblante de Davi caiu, ele desmoronou. E entre um diálogo e outro com o sacerdote de Deus, o sacerdote ainda pergunta o que ele queria que Deus fizesse. E Davi disse assim: eu quero que Deus escolha o que fazer. Eu quero cair nas mãos de Deus. Yes! O que eu aprendo aí? A naturalidade de Davi, perante um fato que ocorreu, que ele não sabia quem era, a indignação de um homem justo, de um homem que tem um coração abençoado por Deus, que quer, além dos seus pecados por ser pecador, tomou por justiça aquilo que ele achava correto fazer por um mal que alguém causou a um camponês pobre e abandonado. Aquela indignação, aquela ira natural dele foi uma demonstração da resposta de que o Espírito Santo cabia no coração de Davi. A fé de Davi, ao dizer: eu quero cair na justiça de Deus, nas mãos de Deus, porque o que ele fizer será o correto, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Eis-me aqui. E o homem tirou a coroa, jogou o cedro longe, tirou a sua capa de rei, se atirou na terra, no pó, e jogou em sua cabeça, se humilhando perante o Deus de Israel. Ele pecou 1000 vezes mais do que Saul. Mas Saul não se atirou com o rosto em terra, clamando a compaixão de Deus, e se matou, porque as coisas não aconteceram como ele queria. A quantificação de pecado para Deus não está na sua balança. A quantificação da fé que ele nos distribui é o que pesa na vida de cada um de nós perante Deus. A beleza
e a bondade de um coração puro. Não um coração sem pecado. Deus nunca exigiu de nós um coração sem pecado. Ele não pode fazer isso. Ele seria um criminoso se fizesse isso. A igreja faz, os líderes fazem, grande parte deles, a maioria, exigem de nós algo que nós somos impossibilitados de ser e de viver. Por quê? Davi viveu a cada minuto da sua vida debaixo do perdão do Pai. Davi compreendeu que Cristo viria. Davi entendia o significado da lei de Deus, que era concreta, legal, e que eles seriam os guardadores dessa lei dentro de uma arca. Porém, quando ele olhava para a lei de Deus, ele sabia o pecador que ele era. E quando um homem, ao olhar para a lei de Deus, não olha para querer guardá-la, não olha para querer obedecê-la, porque isso é impossível. Isso é bobagem, isso é trapo de imundícia para Deus. Mas aqueles que olham a lei de Deus, que existe, é válida, os mandamentos de Deus, a tábua dos mandamentos, quando nós olhamos para ele e olhamos para nós, indignos e pessoas transgressoras dessa lei perfeita, porque a lei é santa, justa e boa, quando eu tenho essa percepção de que perante a lei eu sou incapacitado de guardá-la, porque assim fazendo eu capacito aquele que guardou, que é Jesus. Isso é fé. Quando eu quero alinhar a minha vida, em guardar a lei, em observar a lei, em buscar não pecar, eu estou desfazendo daquilo que Jesus fez, obedecendo a lei e morrendo por nós pecadores. E é isso que pregam hoje. E não aceitam a pregação da graça. Um coração segundo o coração de Deus é facilmente detectável por Deus. Eu, Sherry, pela fé, creio que o Filho de Deus veio à terra, guardou os mandamentos e a lei, e assim o fazendo foi morto para perdoar os meus pecados. Davi viveu uma vida sendo perdoado. Davi clamava para Deus: não retira de mim o teu Santo Espírito. Olha que coisa linda, olha como Deus se alegrava. Porque Deus não olhava os pecados de Davi, porque se Deus for olhar os pecados de cada um de nós, Deus desiste de nós. Mas quando Deus olha alguém segundo o coração dele e diz: não tira de mim, eu pequei ontem, pequei anteontem, pequei hoje, Pai, tenha compaixão, não retira de mim o teu Espírito. Isso sobe como cheiro agradável ao Senhor. Por quê? Porque atrelado a essa compaixão está o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue que me perdoa. O sangue que perdoou tantos profetas, tantos pecadores, tantas pessoas que com certeza não conseguiam guardar a lei, não conseguiam ser transformados, não conseguiam ser pessoas melhores. Davi nunca foi melhor, Davi sempre foi um sanguinário. E Deus disse isso a ele. Moisés sempre pisou no tomate, tanto é que pisou no tomate que Deus falou: você não vai entrar na Canaã celestial porque você pecou. Mas ele pecou durante a trajetória inteira. Ah, Sherry, mas ali Deus levou ele para o céu. Não importa. Por que Deus levou ele para o céu? Porque ele pecou? Está vendo como essa colocação não combina? Ah, Davi pecou, não entrou na terra santa, mas Deus levou para o céu. Ué, então eu vou pecar. Se Moisés pecou, não entrou na terra santa e Deus o levou para o céu, então Deus está aplaudindo o pecado. Você vê como vocês caem em contradição o tempo todo?
levou Moisés, porque Moisés tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus levou Enoque, porque Enoque andava com Deus. Não porque Enoque não pecava, não porque Enoque guardava mandamentos, não. Assim Abraão, Davi, Ellen White, que a gente crê. Você acha que Ellen White era topzinha? Ela tinha o jeitinho dela da época dela, conservadorinha, a roupinha tem que ser assim, o jeitinho é assim, porque naquela época era assim. Hoje você não vai andar com a roupa de Ellen White para ir na igreja. Então, segundo o coração de Deus, é o homem que diz: tenha misericórdia de mim, pecador. Feliz sábado.